gente, ele é conferencista dos bons, hein? Ele é consultor organizacional. É com os nomes que o padre engole a língua aqui. Esse aqui, ó, o mais novo trabalho dele aqui, ó. Mostra aqui, mineiro. Olha que beleza aqui, ó. Já deu pra ver o nome, né? Já deu pra ver o nome. Olha aqui, ó. Só o amor. Que é isso? Não basta. Só o amor não basta. E ele explica por quê. É o meu querido César Romão. César, você é maravilhoso. Sou seu fã sempre, tá? Você é espetáculo, tá sempre charmoso. Ô Romão, você que também é sempre um homem que é um grande palestrante e tal, como é que você entende isso aí? Você quer injetar alguma coisa diferente ou vocês concordam com as colocações aqui? A felicidade é uma palavra que hoje está um pouco escassa, porque as pessoas estão mais preocupadas em evitarem a infelicidade do que viverem a felicidade. A maioria das pessoas hoje fazem coisas que não as tornam felizes e continuam fazendo. Ah, eu sou infeliz, eu gostaria mesmo de fazer tal coisa, mas também não faz, né? E a felicidade também, ela vem quando a gente se liberta do sofrimento pela ausência de algo. Quando a pessoa acha que só quando ela tiver aquilo é que ela vai ser feliz. Só quando eu conseguir, só quando eu realizar, eu serei feliz. A felicidade, primeiro, ela é um estado de espírito, depois de mente. Então, uma alma pura, uma mente nutritiva, mesmo que você não queira, você vai encontrar felicidade nas pequeninas coisas. Perfeito. Olha só, tá vendo, gente? Que bacana, hein? Isso aqui foi só uma amostrinha aqui para vocês entenderem. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Fotografia. Olha que legal. E com base nessa informação, a nossa enquete do dia é o seguinte, ó. Você ainda faz revelação física de fotos? Antigamente todo mundo fazia assim, né? Sim ou não? Como é que você utiliza a questão da foto? Fica só no celular, fica olhando ali, guarda nos arquivos ou você faz ela ser física ainda lá, procurando revelar, não é? Então vamos lá, você vai voltar pelo Instagram oficial, @programa Bendita Hora, e no finalzinho aqui do programa, o nosso diretor vai lembrar o padre e a gente vai mostrar a enquete, olha, o que o povo respondeu. Estão revelando essas fotos ou não mais, tá? Eu sei que vocês são sinceros e a gente vai querer saber no finalzinho o que vocês pensam sobre isso, tá bom? Vamos aqui, ó, mais uma informação. Homem abandona o irmão idoso, olha isso, gente, e debilitado na calçada. Romão, o que está acontecendo, Romão? A gente só vê, tá vendo cada caca humana, não generalizando, mas o que está acontecendo com os seres humanos? Agora até o ser humano está sendo julgado assim, antigamente a gente via em bicho, em animal, e agora é um ser humano. Ah, não serve, deixa aí. A gente está perdendo realmente a humanidade. Então, nós estamos perdendo a compaixão, estamos perdendo o amor ao próximo. As pessoas, por exemplo, elas vão à igreja, mas quando saem da igreja não levam a igreja com ela. Então, ela não pratica aquilo que foi ensinado. Isso é um grande problema, né, da nossa sociedade. Eu acredito que, nesse caso específico, né, já houve aí o extermínio da humanização desse homem. E aí entra o desespero. As pessoas entram em desespero e fazem coisas inimagináveis, né? Essa é uma delas, né? Provavelmente, talvez não tenha tido chance de cuidar, mas o que falta aí? Falta habilidade humana, falta habilidade humana de pedir ajuda, de procurar uma ajuda, de procurar uma assistência social. A Prefeitura de São Paulo, eu não lembro se essa matéria foi aqui em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, você liga, ela envia ajuda. Jamais você pode fazer isso. E essa pessoa que o fez, provavelmente, se for submetido aí a uma terapia, verá que ele perdeu todos os graus de humanidade e o desespero dele deve estar acima da curva. Porque é um ato de desespero, é como a pessoa pular de uma ponte. A pessoa, é um momento de desespero, a pessoa perde o raciocínio. Então, a gente olhando para essa cena assim, Romão, assim, sem fazer julgamento nenhum, que a gente não tem esse direito. Quem é que está mais doente ali? Eu acho que quem deixou, é o desespero de quem deixou. É passando na cabeça de uma pessoa que não consegue mais, fala, eu não consigo mais lidar com perde as noções sociais e perde as noções humanas.
A noção social é de que é irmão, né? É o mesmo sangue, o sangue que deveria nos unir está nos separando, tanto os problemas com as famílias todas aí, né, que acontecem hoje. Mas ele precisa ser tratado. Agora, precisaria ver o que ele passou, o que ele viveu, porque não é fácil a gente falar de um fato sem andar com as sandálias. Que nem muitas mulheres deixaram muitos bebezinhos na frente da casa de outras mulheres e elas abandonaram ali na esperança de que alguém ali ia pegar aquele filho e ia cuidar da coisa que ela não conseguia. Isso é antigo, a igreja tinha aquela roda, né? E aí as pessoas, é o desespero. O ser humano, quando ele perde a noção de existência, ele para de pensar, ele perde os valores, ele perde os princípios e faz atitudes como essa daí. Por isso foi legal que o Romão colocou, que a gente precisa analisar os dois lados. Exato. Né? Claro, existe o lado desumano, o lado do sangue, mas a gente precisa também ter essa sensibilidade de poder fazer uma leitura naquilo que a princípio nossos olhos olham assim e fica horrorizado. Mas e olha, a gente quer punir, né? Quer punir. Então não pune agora não. Pera, vamos entender o que está levando aquele outro a fazer aquilo lá. Perfeito. De repente você vai encontrar, por isso que eu falei, será que ele não está mais doente do que o próprio doente? Parabéns, viu, padre, pela bendita hora dar um outro olhar para essa imagem, né? São 3 doentes, né? Porque tem mais um atrás ali que possivelmente estava olhando. Não, ajudando, né? Ajudando a trazer. Está encostado no carro, então são 3 doentes. Pedir ajuda, a gente esqueceu até como se faz isso. Verdade. O momento de desespero, as pessoas não pensam, não param de raciocinar. Elas congelam, então não é que ele está achando certo ou errado, ele não tem nem noção daquilo que ele está fazendo. Verdade. Por isso nós precisamos evitar que as pessoas entrem em desespero. Daí vem o suicídio, as grandes atrocidades. Então deixar o ser humano entrar em desespero dentro de uma sociedade é criar uma arma. É verdade. E sem dizer que às vezes a gente tem uma expectativa muito maior com a família, nosso clã sanguíneo, e talvez a gente teria que mudar um pouco esses conceitos, né? A gente teria que entender que às vezes outras pessoas também podem fazer parte dessa minha bandeirinha branca. Help me, que nem você fez, help me. Exato. Alguém aqui pode me ajudar? Exato. Não adianta só esperar do meu filho, do meu esposo, da minha mãe. Exato. Às vezes eles não têm condições. É psicológica. Exato. Eu tenho alguns exemplos na carreira. Uma vez, uns anos atrás, o Jornal do Brasil ainda funcionava. E eu estava saindo do Jornal do Brasil e um pedinte se aproximou de mim e falou assim, o senhor tem uma moeda? Né? E eu estava num táxi, a palestra já ia começar, eu já estava um pouco atrasado, a entrevista atrasou bastante. E aí eu bati no bolso, bati aqui, bati ali, fui no motorista do táxi, falei, pô, você tem algum dinheiro aí? Eu te dou quando chegar na corrida. Ele falou, pô, senhor, eu não tenho aqui. Né? Só tenho nota grande. Então eu falei, não, me dá. Ele falou, mas eu também não vou dar. Aí depois, o senhor vai na corrida, acabei de pegar o motorista. Né? Aí eu falei para ele assim, olha, meu amigo, vamos fazer o seguinte, eu lamento muito, mas eu não tenho como te ajudar agora. Daqui 2 dias eu vou voltar aqui no Jornal do Brasil, se você estiver aqui, eu lhe dou uma ajuda dobrada. Ele virou-se para mim e disse, não precisa mais, você me chamou de amigo. Há muitos anos ninguém me chama de amigo. Olha que interessante. Valeu mais do que o Às vezes uma palavra, como você, né? Cadê a sua rede de apoio? Uma palavra, um pouco de atenção resolve. Maravilha. Vamos aqui, gente, ó, outra informação. Olha aqui, essa aqui é uma informação, aí pega um pouquinho, vamos lá. Junto a Trump, líderes europeus ressaltam necessidade de garantias para negociar com Rússia. Ô César, eu tenho só uma preocupação, a gente tem que tomar muito cuidado com esses assuntos. O mundo, com a informatização, mudou muito. A gente achou que o homem ia ficar mais sabido, mais esperto, mais até suficiente para... Mas me parece que periga, porque hoje todo mundo tem uma opinião, para você entender o que eu estou querendo dizer. E as opiniões hoje estão sendo muito desrespeitadas. Né? Isso é a minha opinião. Tá? Mas enquanto a gente está tendo um diálogo entre nós, pequenos mortais, é uma coisa que não tem muito efeito. O máximo eu falo, eu vou te processar, beleza. Agora, quando existem nomes, personagens muito fortes na história, que são verdadeiros líderes, que tem muitos países ligados a eles,
Se de repente você põe uma opinião, que você é a favor agora de um novo sistema econômico, para mim é isso, mas antes eu sempre estava ligado com você, perigue ter grandes problemas até um futuro a guerra com isso aí, né, cara? Estou pegando um pouco sobre esses tipos de conversas que fazem sombra a muitos problemas, César. Mas como a gente comentou aqui, é sempre necessário a gente colocar uma lente dos dois lados, né? Primeiro, a guerra é a maior vergonha da humanidade, nem deveria mais existir. Perfeito. Nós estamos aí há 10 milhões de anos e continuamos guerreando. Infelizmente. Se a gente voltar no tempo um pouquinho, a gente vai ver que tudo começou quando a Ucrânia resolveu se aliar à OTAN, que ela quis ser membro da OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte. E aí a Rússia se sentiu ameaçada. Por quê? Porque a OTAN ia montar os mísseis ali naquela divisa. Então a Rússia pediu para que ele não fizesse isso. Ele disse que ele não ia fazer. E aí a Rússia atacou antes de ele chegar à OTAN. Por que a OTAN é importante? Porque ela é um conglomerado de países que defendem os países que são membros desses países. A gente está vendo aqui, Padre Marcos, nada mais, nada menos do que uma moderna atualização do Tratado da Segunda Guerra Mundial. Então, quais foram as coisas principais daquele tratado naquela época, né? A divisão do país em zonas, né? A Alemanha dividida em duas, as reparações financeiras, nós vimos também a responsabilização dos líderes nazistas, criminalmente, pelos crimes de guerra. Os dois querem escapar disso, num termo de paz, com certeza absoluta. A população ucraniana já está cansada, ela já não aguenta mais, inclusive parte da população já acredita que deveria se ceder. Nesse encontro com o Trump, o que se discutiu lá? Olha que interessante, o Putin deve ter essas mesmas exigências, né, que não se apliquem a ele, quando se houver um tratado de paz, né? Em segundo, ele quer de volta a Crimeia. Por quê? Porque a Crimeia tem uma posição geográfica no Mar Negro fantástica, quer dizer, uma saída para navios, são rotas, são coisas... Ela é muito interessante. Ela já era da Rússia. Certo. Ela já era da Rússia, os russos já tomaram, mas o mundo não aceitou, ficou para a Ucrânia. Além disso, ela tem recursos naturais sensacionais, né? E em 2014 a Rússia anexou automaticamente, mas aí o mundo entrou ali e parou. Vamos só interrompendo um pouquinho. Foi aí que a Ucrânia buscou a OTAN. Então, você falou que foi da Rússia, porque a Ucrânia foi para a OTAN, mas a Ucrânia procurou a OTAN quando a Rússia quis avançar na Crimeia. Ele quer também a cidade de Donbas, né? Nesse acordo de paz. Por que a cidade de Donbas? Porque lá todo mundo só fala russo. Então, na cabeça do Putin, ele acha que os ucranianos vão discriminar os russos dessa região. Por isso ele quer de volta essa região. E ele quer uma região, uma outra parte que chama Zaporizhzhia, que é onde tem uma usina nuclear. O que a gente vê hoje, né? O povo russo também está cansado. A Rússia é o país que mais tem sanções entre pessoas, empresários e políticos, e até mesmo na economia. São 2.500 sanções que a Rússia tem hoje sobre ela. É difícil tocar um país assim. Então, a Rússia também está cansada. E o Trump essa semana disse que o Brasil é um péssimo parceiro comercial. E por que ele disse isso? Ninguém explicou. É porque, enquanto o mundo faz sanções para a Rússia, o Brasil compra bilhões de dólares de óleo diesel da Rússia. Então, é o único país que está dando movimento, né, para o óleo diesel da Rússia. E se vocês voltarem naqueles vídeos, ele olha para o Zelensky e fala: você está querendo começar a Terceira Guerra Mundial? Ele fala isso para ele. Esse acordo precisa sair. Então, há essa possibilidade. Se esse acordo não sair, imagine só, os americanos vão querer interferir. Sim. Esperemos que não se chegue a isso. Porque num acordo, os dois perdem, os dois têm que ter consciência de perder. Hoje, o Putin jogou areia em todas essas coisas aí, porque ele disse que a reunião tem que ser na Rússia e o Zelensky não quer.
A reunião é sempre em território neutro, né? Ele praticamente deve ter feito isso de propósito. Falei, eu vou areiar tudo para ver o que acontece, né? Vou pagar aqui para ver as cartas que eles têm. É exatamente isso. Essa possibilidade, Padre Marcos, ela existe. Se esse acordo não sair, a possibilidade de um confronto entre outras nações é eminente. Rezemos, meu povo, que o povo sempre, Nossa Senhora sempre pediu que rezasse por o fim da guerra, né? E aí nos cabe a fé também, para que os homens também tenham consciência do que é. Nós precisamos rezar mais, Padre Marcos, sabe por quê? Rezar Porque muito. rezando do jeito que a gente está rezando, está chegando essas assombrações aí. Então, nós precisamos multiplicar por 100 o nosso poder de oração em direção a tudo isso. Mas eu acredito muito no coração do nosso povo. Gente, acabou. Vamos ver a enquete aqui, ó. Lembra? Vamos ver agora a questão da foto, se muita gente está revelando ou não. Dá uma olhada aqui, ó. Você ainda faz, olha o que eles falaram, você ainda faz revelação física de fotos? Sim, disse 36,1%. Diz que sim, ainda faz. 63,9% diz que não. Olha como mudou, hein? Tá vendo, meu povo? É isso aí. Romão, você não é, são favas contadas, como sempre. Gosto demais de você. Tá bom? Gente, lembrando que hoje, logo mais, às 19 horas, tem aquela missa lá com orações de cura interior que a gente faz lá na Nossa Senhora da Lapa. 19 horas. Que Deus abençoe você no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Até a próxima.